Olha, eu já quero avisar que provavelmente ela não gosta de você, tá? Mas se você quer saber de alguém que gosta de você, alguém que te ama, que morreu na cruz por você, é sobre ele que vamos falar hoje. Então, o verdadeiro título da mensagem de hoje é O Amor de Jesus. Então, primeiro, né, vamos dar uma olhada no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, o que diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá aí. Quando você pega o livro de Gênesis e começa a ler, o que que você vê, né? Deus falando, né? Se faça tal coisa e acontece. Ou seja, ele usou a palavra. E quem é a palavra de Deus é Jesus. A palavra que aparece na palavra para cumprir a palavra. Esse é aquele que realmente te ama, aquele que, obviamente, a gente nunca vai conseguir corresponder totalmente a esse amor, mas tem muita gente que nem tenta e nem se preocupa com isso. Então, vamos aprender mais sobre esse amor, né? Esse amor de alguém que morreu na cruz por nós. Então, seguinte, né? Por exemplo, a criação da Bíblia, né? Ele não só criou o mundo, né, como ele criou o manual de instrução, né, de como viver nele e como sair dele, né, e para o paraíso, através da Bíblia. Ele, no caso, deu inspiração a Moisés, que acabou escrevendo os 5 primeiros livros, né, os livros pentatêuticos. E daí em diante foram surgindo outros livros, escritos por autores diferentes, em épocas diferentes. Alguns deles não se conheciam e no livro, em nenhum momento, né, a Bíblia se contradiz através desses livros, apenas se complementam uns com os outros. Então, além dele criar o mundo, ele criou um manual de instrução para você não se perder nele. E, como se não fosse só isso, ele ainda veio ao mundo, não numa condição das melhores de todas, né? Nasceu em uma família pobre, começou do zero e nos ensinou como viver. Só para você ter ideia, né? É que nem aquele meme que diz, né? O cara criou o jogo, criou o tutorial e ainda veio e ensinou a jogar. Esse é Jesus. E para você que não sabe qual que foi o peso, né, dessa paixão, o peso da cruz, vamos explicar melhor agora. Nós sabemos que Jesus, antes de ser julgado, ele suou sangue. O que isso significa? Isso é uma doença chamada hematidrose, né? Que ela pode acontecer, no caso, ou quando você treina demais, ou quando você tem uma preocupação tão grande, mas tão grande, que você começa a suar sangue. Quando isso acontece, o seu corpo se torna mais vulnerável à dor. A sensação de dor aumenta muito mais. Isso porque quando Jesus, antes de ser crucificado, antes de ser julgado, ele já sabia o que esperava. Ele se preocupou tanto, foi uma ansiedade tão grande que ele suou sangue pelo que estava vindo. E o que que houve depois? No tribunal, ele apanhou, ele foi cuspido e foi um julgamento injusto, enquanto estava suando sangue, né? Ou seja, a dor aumentada. Ele foi açoitado. Nós sabemos que com a dor aumentada, né? E sendo açoitado até ficar, tipo, praticamente só a pele. Imagina como que isso deve ter doído. Só para você ter ideia, tem pessoas, né, que morreram em açoitamentos. Ele, tendo, no caso, hematidrose, que aumenta muito mais a sensação de dor, foi açoitado, perdeu boa parte da carne, né? E ainda por cima ele sobreviveu. Ele
fez tudo isso sem desistir, sem recuar, pelo grande amor que ele sente por mim e por você. E o que que houve depois, né? Detalhe, ele foi açoitado com flagelos. O que que são flagelos? São chicotes de 3 pontas, né? Geralmente essas pontas têm lâminas de metal, têm pedaços de ossos, ou seja, não é só uma chicotada normal, é uma chicotada que rasga a sua carne. Um chicote de 3 pontas, tá entendendo? Não foi um açoitamento com um chicote comum. Açoitamento é feito com flagelos, que é o nome da arma que foi utilizada para poder açoitar. Então, imagine isso, sua dor muito mais multiplicada e ainda por cima, né, os flagelos rasgando suas costas e o seu corpo durante as chicotadas. Isso foi o que ele passou, e isso não foi tudo ainda, né? Além do açoitamento, né, ele foi novamente julgado de forma injusta, né? O povo escolheu soltar, no caso, Barrabás do que ele. E quem é Barrabás? Barrabás, nessa história, representa nós. Alguém cheio de pecados, alguém que merece aquela cruz, mas que não foi, porque Jesus foi no lugar dele, né? Jesus foi na cruz, no nosso lugar. Então, para você que pensa, né, que Barrabás deveria ser crucificado, ele deveria sim, ele deveria, porque Barrabás somos nós e Jesus foi no nosso lugar. Ele carregou a cruz, né? Detalhe, a cruz era muito pesada, ele estava cansado, cheio de dor, todo sangrado, humilhado, e ainda por cima ele carregou uma cruz enorme, pesada. E o povo, né, em torno vendo isso, obviamente vaiando ele ou criticando. E ele tem que carregar uma cruz muito pesada, uma cruz maior do que ele. E sobre a cruz ser maior do que ele, a cruz, né? Depois vocês pesquisam o que que acontece na morte na cruz. A morte na cruz é muito, muito dolorida. Ainda que ele não tivesse passado por nada disso antes, se fosse só crucificado, era a morte mais dolorida daquela época. E ainda por cima, ele foi crucificado em uma cruz maior do que ele. Então, ele ficava totalmente espichado quando estava na cruz. Totalmente estendido. Porque aquela cruz era para Barrabás. E Barrabás era um homem maior do que ele, um homem mais largo. E o que que aconteceu? Ele foi crucificado em uma cruz feita para um corpo que não era o dele, uma cruz feita para um corpo ainda maior. Ou seja, ele teve muito, mas muito sufoco e desconforto quando estava na cruz. Tudo isso ele fez por causa de mim e por causa de vocês que estão vendo esse vídeo, e até pelos que não estão vendo e até aqueles que rejeitam ele. Ele, obviamente, continuou sendo humilhado, né? Humilhado pelos guardas, até por um dos caras que estavam crucificados. Ele foi humilhado. Passaram, né? No caso, aquele negócio, qual que é o nome? Não sei se foi azeite ou vinagre que passavam na boca dele quando ele estava com sede. E ele, o pior de tudo, ele teve ausência de Deus. Quando ele está na cruz, que ele pergunta o porquê que Deus o abandonou, é porque realmente Deus não estava com ele naquele momento. A Bíblia diz que ele seria abandonado por Deus. E o porquê que isso aconteceu? Porque ele estava com o pecado do mundo inteiro nele. Quando você peca, você se afasta de Deus. Ele não pecou, mas todos os pecados estavam nele, a ponto dele não sentir a presença de Deus naquele momento. Ele não sentia a presença dele mesmo. E isso é a coisa mais assustadora que alguém poderia passar na vida. E ele passou por isso por nós. E ainda morto, né? Alguém enfiou uma lança na barriga dele. Ele não foi respeitado nem depois de morto. Enfiaram uma lança na costela dele. Só para você ter ideia. Esse é o amor, né? Que ninguém no mundo teve por você, somente ele. Ele fez algo por você que ninguém faria. Seus pais não fariam isso,
o seu cônjuge que você quer não faria isso, ninguém faria isso por você, somente ele faria e ele fez. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Então, lamento se você esperava ouvir outra coisa, tanto pelo título da mensagem de hoje, né? Mas não foi dessa vez, né? Então, se você esperava algum conselho para conseguir uma varoa, não vai ser bem desse jeito, não. Mas se você conseguir, né, arranjar, arranja duas, viu? Uma para você e uma para mim. Bom, brincadeiras à parte, né? Mas o assunto é sério, né? E ficamos aqui por hoje, né? Bom, você curte se gostou, né? Se inscreva se você quiser, compartilhe se sentir a necessidade e, no caso, ative o sininho se quiser ouvir mais através de mim. Fiquem com Deus.